paz, tudo bom? Hoje eu fiz uma enquete no grupo dos pais e também ali no grupo do Ministério Infantil, onde a pergunta que coloquei ali foi: você já foi batizado com o Espírito Santo? Recebeu o dom de falar em línguas? Muitos ali puderam compartilhar suas experiências, né? A idade em que isso aconteceu, como foi, né? E foi assim, foi algo muito legal, muito edificante. Eu passaria horas lendo e ouvindo tantos testemunhos lindos, né? E eu percebi algo muito interessante. Primeiro, que a maioria deles, tanto de quem faz parte do Ministério Infantil quanto dos pais, foram batizados entre adolescência e juventude, né? Ali por volta de 11 anos até os 20, 21 anos, né? A grande maioria. E outra coisa que eu também percebi ali é que eles relataram que foi assim, um divisor de águas na vida deles, né? Onde receberam ali forças para conseguir vencer as perseguições, porque muitos foram perseguidos após isso acontecer, às vezes pela própria família, pela igreja onde congregavam na época. Outros ali relataram que eram tímidos, assim como eu sou uma dessas. Tinha uma timidez fora do comum. E depois foi batizado com o Espírito Santo. Essa timidez que não provinha de Deus, com certeza, não era algo natural do temperamento, saiu, você entendeu? E eu, no meu caso, eu consegui, a partir de então, a falar de Jesus, e daí começou a desenvolver, né, o chamado que o Senhor tinha para minha vida, enfim, foi lindo. Mas onde eu quero chegar com isso? Eu coloquei aqui, não temos visto acontecer nos nossos dias, pelo menos não é aqui na nossa região. Não acontece mais com tanta frequência. Quando eu fui batizada, eu tinha 11 anos. E naquele culto foram mais de 80 jovens batizados. Hoje, quando isso acontece, é de forma muito esporádica. Muito picadinho, um aqui, outro ali, né? Mas é raro hoje em dia. E nós temos visto que com criança, então, isso piorou. Embora alguns vídeos, eu tenho acompanhado alguns vídeos na internet de muitas crianças, muitas igrejas sendo assim, buscando ali na presença de Deus mesmo, se entregando, chorando, enfim. Mas muitos ainda não receberam. E eu me perguntei, né, por que isso acontece? Por que será que isso tem acontecido? Os dias que estamos vivendo são maus, muito maus. E o inimigo tem atacado a todos, principalmente as crianças, né? Como já falamos outras vezes, através de novelas, filmes, jogos, brincadeiras. E vocês perceberam que eles usam muito sobrenatural? Jogos de bruxaria, feitiçaria, mágica, né? Eles usam muito isso. Por que será? Porque as crianças são atraídas pelo sobrenatural, né? Nós somos, imagina as crianças, né? Pelo que não conhece, pelo desconhecido. Por que nós não podemos então abordar esse tipo de assunto com as crianças? Por que nós, pais e líderes, não podemos pensar que nossas crianças são imaturas demais ou não estão preparadas para buscarem e receberem o batismo com o Espírito Santo? Depois da salvação delas, não há nenhum outro assunto mais importante para ser ensinado quanto o assunto do Espírito Santo. Quem ele é, o que ele faz e o que eu posso ser e fazer com ele habitando a minha vida, através dos dons, através do batismo, não é verdade? Eu coloquei aqui em Atos capítulo 2, verso 38 e 39 e também 41, diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então o batismo é para todos, velhos, jovens e crianças. Aqui no versículo 41 fala assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus nesse dia. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu marquei aqui algumas razões pela qual podemos estar incentivando nossas crianças a buscarem o batismo com o Espírito Santo. Uma delas seria aqui, ó, marquei que vou estar lendo, tá?
Quando buscamos batismo com o Espírito Santo, passamos a ter experiência com o sobrenatural de Deus. Quando somos cheios do poder de Deus, recebemos força para vencer o pecado e a tentação, como também ousadia para anunciar Jesus Cristo. Será que as crianças, no nosso caso aqui, na nossa conversa, não precisam de força para vencer a tentação e o pecado? Será que elas também não têm a necessidade ou não devem obedecer a ordem de Jesus do ID? Se elas aceitaram Jesus, o ID é para todos, é para ela também. Então, assim como nós, elas também precisam. Elas precisam buscar o batismo. Então, essa é uma boa razão para elas fazerem isso. Uma outra razão seria que quando oramos em línguas, nós somos edificados. Está lá em 1 Coríntios 14:4. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica. Então, quando estamos cansados, tristes, abatidos, quando tantos problemas nos assolam e nos cercam, o que fazemos? Vamos aos pés do Senhor. E às vezes nos faltam palavras, por tanta dor que sentimos no nosso peito. As crianças também passam por isso. Às vezes são problemas familiares, os pais que se separam, é pressão na escola, é bullying, né? É problema de autoestima, de rejeição. Elas também sofrem. E elas, ao orarem em línguas, poderiam ser edificadas, serem consoladas. E aquilo que elas não conseguem falar, o Espírito Santo falaria por elas. Não é isso? A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então isso também pode acontecer em relação às crianças, né? Poderia aqui então falar por horas várias razões pelo qual incentivar as crianças a buscar o batismo com o Espírito Santo. Você deve estar pensando, mas são muito pequenos e não vão entender. Você entende o que acontece quando você fala em línguas? Não, é sobrenatural e isso acontece no nosso espírito, não é aqui. Eles também, logicamente, não vão entender. E com a idade, quanto mais cedo isso acontece, mais fácil é. Como falei, vemos que acontece ali entre a pré-adolescência até a juventude. A partir de então, já vai ficando mais difícil, mais esporádico. Sabe por quê? Porque quanto mais velho, mais maduro, mais adulto, mais ele usa a razão para entender as coisas de Deus. E as coisas de Deus não se entendem aqui, ó. As coisas de Deus se discernem no Espírito. É no Espírito que discernimos o que é de Deus, a palavra de Deus. Então não adianta a gente tentar entender, muito menos as crianças. Não é verdade? Eu marquei aqui. Concluo dizendo que o batismo do Espírito Santo deve ser uma parte automática de como podemos criar nossos filhos nas coisas de Deus. Deve ser também tão comum quanto oferecer a salvação para elas. Tio, tia de ministério infantil, pastor e pastoras, papai e mamãe, vovô e vovó. Você fala de Jesus para os seus filhos, para os seus netos, para as suas crianças? Então fale para elas sobre o batismo do Espírito Santo, né? Espero então que essas palavras que estão queimando no meu peito, estão queimando. A promessa, o versículo que está lá em Joel, fala que nos últimos dias as crianças teriam sonhos e visões. Vai ter muitas profecias pelo mundo afora dizendo que vai haver um avivamento sobre toda a terra, começando pelas crianças. Mas eu preciso fazer a minha parte. Você, papai e mamãe, precisa fazer a sua parte. Como? Orando por elas, falando para elas sobre o Espírito Santo, sobre a razão para buscar o batismo com o Espírito Santo. E se você que está vendo esse vídeo e ainda não recebeu o batismo, o dom de línguas, busque. A palavra de Deus fala que aquele que procura acha, aquele que bate encontra. Então busque, não canse, não pare até que você receba dos céus este presente precioso. Para você vencer as tentações, para você vencer o pecado, para você ter ousadia para falar de Jesus, para você no momento de aflição, de angústia, ao orar você encontre consolo e força. Amém? Fiquem com Deus e tenham uma noite de bênção e de vitória.